Bom, vou mostrar aqui um pouquinho da plataforma. Assim que você acessa, você tem acesso a esse dashboard. Aqui você vai ter uma informação da situação da aeronave naquele momento. E isso daqui é atualizado em tempo real, à medida que os lançamentos são feitos, né? Então lançou um voo, isso automaticamente já vai refletir aqui. Assim como também a disponibilidade. Então logo abaixo eu tenho aqui quantas horas eu tenho disponível, qual que é a minha próxima inspeção, qual que é a minha próxima inspeção com vencimento por data, né? E a data na qual ela vence. Tem aqui também o consumo médio nos últimos 10 voos, discrepância se eu tiver alguma não corrigida. E aqui embaixo eu tenho o assistente Plant, que ele me ajuda no caso, por exemplo, se eu tiver alguma coisa próxima do vencimento ou vencido, ele te ajuda ali a alertar ali para esses pontos. No caso dessa aeronave está tudo certo, né? E esse dashboard ele é interativo, então se eu clicar em qualquer um desses boxes aqui, eu vou ter mais informações sobre os dados. Então se eu clicar na situação da aeronave, por exemplo, consigo ver aqui todos os voos que foram lançados para essa aeronave, consigo utilizar aqui os filtros para poder buscar algum voo. Eu posso filtrar por data, por origem e destino, até pelo tripulante. Você pode colocar aqui o ANAC ou o nome desse tripulante. Posso filtrar inclusive pela função dele naquele voo. Posso buscar aquilo que está pendente de assinatura, posso buscar também pelos campos customizados, posso buscar também por um determinado volume, posso buscar de uma aeronave ou de todas as minhas aeronaves também sem nenhum problema, né? E aqui eu tenho um resumo dos voos, né? E eu posso ver também mais detalhes de cada um desses voos. Clicando aqui em visualizar, eu tenho exatamente todos os dados desse voo. Consigo exportar isso daqui também em 2 formatos diferentes. Posso exportar aqui num PDF, que é inclusive o formato que seria apresentado numa fiscalização de rampa, né, que segue o formato que está na portaria 3220 da ANAC. E tem também o Excel, em que a gente entrega todos os dados, caso você queira utilizar esses dados para extrair algum indicador, alguma coisa que talvez não exista na plataforma. Tá? Nessa extração por Excel também facilita ali o seu lançamento de experiência na CIV, porque tem uma parte lá só das experiências da tripulação, que já tem todos os dados que são necessários para lançar na CIV, então facilita nesse ponto também. Para lançar um voo, eu conto com diversos automatismos. Então vejo que já vem preenchido alguns campos, como a origem, por exemplo, já vem com base no último local de pouso. Se eu informar aqui um local de destino, a distância percorrida já é calculada automaticamente. E nos horários, eu não preciso me preocupar com conversão de hora para decimal. Eu vou informar aqui os horários aqui em horas e minutos, e a solução já vai calcular ali todos os tempos, até diurno e noturno, tá? Ele puxa com base aqui na origem e destino e já calcula exatamente o diurno e noturno e converte tudo para decimal. Então eu não preciso me preocupar com nada disso. Pousos já vem preenchido com 1, que é o que vai acontecer na maior parte dos casos, né? Mas você pode alterar. Ciclos de célula, essa aeronave não controla, mas se controlasse já viria pré-preenchido com um valor mais comum. Tenho aqui também campos customizados, posso lançar abastecimentos também, né? Ele já vem com o combustível na partida preenchido, caso você preencha o combustível remanescente. E ele também identifica as unidades mais comuns. Então, se nessa aeronave eu utilizo litros, ele já traz aqui como valor litros pré-preenchido. Na carga, se eu utilizo quilos, ele vai entendendo qual que é a unidade mais utilizada. Tá? E aqui também, embaixo, eu tenho as observações do voo. Aqui a gente tem alguns templates de observações comuns. Muitas vezes a aeronave, por exemplo, quando voa IFR, mensalmente tem que ser feito um check de VOR. Isso tem que ser lançado nas observações do voo e tem um formato específico para que isso seja feito. Aqui, ó, se você seleciona essa opção, ele já traz um template já pré-preenchido com essas informações. E aí eu vou me preocupar apenas aqui de atualizar esses dados que estão entre colchetes. Tá? É a única coisa que eu preciso fazer. E aí, registrar o voo é tão simples quanto isso. Já foi registrado o meu voo, ele só está informando que eu preciso fazer uma assinatura. Para assinar é muito simples, tá? Eu clico em cima do voo, que está pendente de assinatura, vou clicar em assinar esse voo e vou confirmar com um PIN, que é um alfanumérico que você recebe no momento do cadastro ali. Se perder também, dá para gerar um novo pela própria plataforma, tá? Passando aqui pela parte de controle de acessos, eu tenho aqui a gestão de papéis.
Aqui eu consigo ver todos os usuários que têm acesso a essa aeronave e com qual papel eles podem acessar. Então aqui eu consigo remover o acesso de alguém, por exemplo, basta clicar sobre ele e clicar em remover acesso, e eu consigo também alterar aqui o papel, então ele está como um papel de gestor, eu consigo mudar o nível de permissão que eu quero conceder para ele. Veja que tem todo tipo de papel aqui. Inclusive, se eu quiser então conceder um acesso temporário para uma oficina, basta que eu informe o e-mail aqui dessa oficina, vou atribuir um papel de oficina, posso atribuir uma data limite até quando eu quero que ela tenha acesso, por exemplo, e não importa se ela está ou não cadastrada na plataforma. A partir do momento que eu faço isso, ela vai receber um e-mail com instruções para se cadastrar, caso ainda não esteja cadastrada, e feito isso, ela vai ter o acesso conforme você concedeu. Então, essa oficina vai conseguir acessar, visualizar os registros e fazer lançamentos, por exemplo, de execução de inspeção e etc. Eu também tenho o controle separado aqui dos tripulantes, né? Então vejo naquela outra tela todo tipo de permissão, e aqui eu vejo, né, principalmente os tripulantes. Então eu consigo segregar por aeronave, que eu vejo todas as aeronaves que eu gerencio e os tripulantes cadastrados para cada uma delas. Cadastrar o tripulante é tão simples quanto adicionar através daquela outra tela, né? Eu vou informar somente o e-mail dele, e aqui tem somente aqui os papéis que estão relacionados à tripulação, né? Então eu posso conceder acessos aqui diferentes. Como piloto-chefe, que ele tem algumas permissões a mais, e o tripulante aqui. Né? Eu posso adicionar para uma aeronave ou para todas de uma vez só. Na parte aqui de voos e operação, eu tenho os voos que eu já mostrei, tem os abastecimentos também, que se eu lançar eles ficam todos listados aqui. Eles também são exportados através daquele Excel, tá? E também aqui as discrepâncias, reportes, ocorrências, eu tenho tudo isso. E na parte aqui de inspeções e manutenções, nessa primeira opção de inspeções regulares, eu consigo ver todos os tipos de inspeção regular que essa aeronave executa, tá? E aqui é através disso que o sistema calcula ali a disponibilidade, tá? Então, diferentemente do diário em papel, aqui você tem o controle de todas as inspeções, todos os tipos, e o histórico de execuções é armazenado. Se eu visualizar, por exemplo, essa inspeção, eu tenho aqui uma aba de histórico de execução, eu consigo ver todas as vezes que essa inspeção foi executada. Vamos imaginar que essa aeronave parou para manutenção e precisa ser registrado aqui que a inspeção de 50 horas, por exemplo, foi executada. Basta clicar aqui em cima dessa inspeção, clicar em registrar a execução, né? Aqui, se você tiver um módulo de CTM, ele vai puxar já algumas tarefas, tá? Mas veja que ele já vem pré-preenchido com as horas atuais aqui da aeronave. Eu vou marcar aqui a data da execução, né? O sistema já projeta quando vai ser a próxima execução. Eu posso informar aqui um responsável, as observações, e isso daqui pode ser feito tanto por você quanto pela oficina. Ela acessa e ela vai fazer simplesmente isso daqui. Clicar em registrar e aí vai ser feita uma execução. Registrada uma execução. Eu vou voltar aqui. Tá? Então, dessa forma, eu faço aqui o registro da execução da inspeção, tá bom? É bem simples o processo.